Olá para você, internauta, ouvinte que participa das redes sociais da Módulo FM, que ouve a Módulo FM. A gente tem o prazer de conversar a partir de agora com a professora, jornalista, doutora Renata Giraldi, que direto de Brasília vai conversar com a gente sobre um trabalho muito importante de pós-doutorado que ela fez pela Universidade de Brasília. Renata, o trabalho é loucura, maluquice, insanidade, o papel da imprensa no combate à estigmatização, palavrinha danada, do doente mental. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar falando com você. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntas em Brasília durante um tempo, e eu falo aqui de público o tanto que eu aprendi com você. Seja bem-vinda à Módulo FM. Leide, o prazer é todo meu. Eu aprendi com você a sua suavidade, a sua competência, a sua elegância em entrevistar, conquistava não só a gente, colega, nós profissionais, mas eu queria deixar para os ouvintes da Módulo FM que a Leide era admiradíssima pelo presidente da República da nossa época, Luiz Inácio Lula da Silva, que dizia que ela tinha a voz mais bonita, mais suave, mais agradável que ele já ouviu. Então, quando a gente ia fazer entrevista, parava tudo e falava: a Leide tem que ficar do meu lado. Então, a Leide ficava do lado dele e facilitava para os colegas poderem perguntar. Eu nunca vou esquecer disso, isso me emociona até hoje. Renata, e conviver assim, a sua generosidade ela é muito conhecida, né? E conviver com uma pessoa com a sua inteligência, com a sua sagacidade. Bons tempos vivemos juntas em Brasília, né, Renata? E bons tempos vamos viver e seguimos vivendo. Você sabe, Leide, que essa pesquisa, ela veio para mim de uma maneira muito espontânea. Na ocasião, eu lecionava em duas universidades. Um era o curso de comunicação e o outro era o curso de artes. E foi em plena pandemia. Foi quando eu resolvi que eu tinha que interromper as aulas para ouvir as ansiedades dos alunos. Eu descobri, por intermédio de uma aplicação de entrevista com 50 alunos, com idades que variavam de 19 a 53 anos, que mais da metade estava se medicando. E se medicando com remédios bastante fortes, sabe? É o que, na linguagem popular, a gente chama de tarja preta. Então, você imagina jovens tomando tarja preta. Aí eu quis, na entrevista, né, que eu apliquei, eu quis saber quais eram as patologias, os incômodos que essas pessoas estavam sentindo. E, na ocasião, os alunos disseram que estavam sofrendo, por causa da pandemia, da insegurança do coronavírus e do não saber o que viria, eles estavam sentindo ansiedade, depressão, angústia. Muitos foram diagnosticados por psiquiatra com síndrome do pânico, e o mais aterrorizador desses quadros, na minha opinião, como leiga que eu sou, mas como uma pessoa curiosa também, muitos estavam com ideias suicidas, ou que os psiquiatras e psicólogos chamam de ideação suicida. E isso me causou um incômodo tão grande que eu falei: o que eu, como jornalista, como pesquisadora, posso fazer para tentar melhorar um pouco esse quadro tão complicado? Foi aí que surgiu a pesquisa, entendeu? E você teve conversas muito interessantes com vários pesquisados, né? Você podia delimitar para a gente o universo, falar um pouco mais do trabalho? Claro. A pesquisa foi feita, o pós-doutorado foi de 1 ano. Então, eu mergulhei numa clínica psiquiátrica privada aqui de Brasília, uma clínica muito grande, a mais antiga aqui de Brasília, e na ocasião tinha cerca de 100 a 150 pacientes, né? Eram pacientes com patologias que eles chamam de transtornos mentais e de comportamento, que são essas bastante conhecidas, como esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Tinham também pessoas com um quadro de demência, né? Alguns com Alzheimer e outros com demência senil, e tinha ainda dependência química, que hoje a dependência de álcool é incluída dentro da dependência química. O que eu resolvi fazer? O que eu resolvi fazer, Leide? Eu queria saber o que nós da empresa podemos fazer para eles. Então, com orientação da clínica, que era um sonho da proprietária da clínica, que, segundo ela, uma das vocações dela era ser locutora de rádio, né? Foi montada uma rádio interna.
Essa rádio interna é um espetáculo, um espetáculo. Eu podia ter tido a ideia, e me perdoe, eu não tive, para mostrar algumas coisas para vocês. Mas essa rádio interna foi batizada por eles como HF-FM. HF são as iniciais de 2 remédios que na linguagem popular se chama de sossega-leão, né? Mas é o Aldol com Fenergan, que é usado para tranquilizar aqueles pacientes que estão em crise, em surto. Eles batizaram, foi feita uma votação secreta, foi engraçadíssima a votação, porque todos participaram, aí eles queriam votar várias vezes, democracia, vai, vota. Aí deixaram votar, e ganhou essa, era uma moça que venceu o concurso, ela da área de enfermagem, estava internada, e ela ganhou uma caixa de bombom, salva de palmas, foi uma farra. E essa rádio, ela virou um palco para você ouvir essas pessoas. E as pessoas podiam falar o que quisessem, davam entrevista, pediam música, faziam apresentação de espetáculos que elas achavam que tinham talento. Tal. A partir daí, eu comecei a ouvir os pacientes com autorização da direção da clínica dos profissionais e a equipe multiprofissional. Foi um processo muito difícil, Leide, porque quando você mexe com pessoas em situação de vulnerabilidade, você tem que ter a autorização do Comitê de Ética Pública da universidade, que é extremamente criterioso, que tem que ser. Então, foram meses de indas e vindas. Por quê? Eu tinha que preservar os pacientes, eu não podia revelar identidades, eu não podia revelar patologias, e eu realmente, no estudo que eu te passei a íntegra, você viu que não tem, né? Então, o que eu vi aí? Eu vi todo tipo de situação que me abalou muito. Nós, da imprensa, temos um papel fundamental em não permitir que a doença mental vire um estigma, uma marca, porque essa palavra estigma vem do grego, que quer dizer, que eles pronunciam como estigma, que é marca, era a marca usada nos escravos, para marcar, esse aqui não faz parte da sociedade, esse é um estigmatizado. Então, a doença mental, ela não pode ser um fator excludente, ela tem que ser includente. Não é porque a pessoa sofre de depressão ou de um transtorno considerado grave, né, que ela não possa ter uma vida normal. Se ela tiver em tratamento, medicada com psiquiatra, com psicólogo, muitas vezes o assistente social tem um papel fundamental, pode ter uma vida normal, por que não? Então é isso que eu acho que nós todos temos que pensar. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Elas se entregam às dores e as outras acabam contribuindo para que essas dores fiquem piores do que já são. Renata, e você trabalhou com pessoas de faixas etárias variadas, de 20 anos até 50 anos, 60 anos, eu percebi isso no seu trabalho. Pois é, Leide, para você ter uma ideia, uma coisa que me chocou nesse período foi o seguinte, como eu me internei na clínica praticamente, o que eu vi? Eu vi uma menina de 13 anos que já tinha tentado autoextermínio, que eles chamam, que é suicídio, inúmeras vezes. Eram tantas vezes que 13 anos? 13 anos. Uma mineira, inclusive, uma menininha mineira, de perto de você. Essa menina veio para cá por ordem judicial. E essa garota, ela tinha um quadro de uma patologia mental, um transtorno mental grave. Eu aprendi com os psiquiatras, por sinal, eles me fizeram ler alguns livros pesadíssimos, que eu nunca tinha pensado na vida. Que quando criança e adolescente, a hipótese de diagnóstico nunca é igual de um adulto. Compreende? Você não diagnostica uma criança, um adolescente com um quadro de transtorno fechado, porque essa personalidade está se moldando ainda. Mas essa menina já tinha esse quadro, e era um quadro que a família não conseguia controlar. Aí eu fui conversar com a psiquiatra me contou que no consultório dela, ela tinha atendido um garoto de 12 anos, que também tinha tentado suicídio. Detalhe,
de segmentos sociais, socioeconômicos bem distintos. A menina vinha de uma classe média menos favorecida e o rapazinho de uma classe média mais favorecida. Também não escolhe segmentação socioeconômica, entendeu? Não tem isso. Aí eu quis saber dessa psiquiatra, ela era minha entrevistada, o que estava acontecendo. E ela falou, ninguém estava preparado para essa pandemia. Essa é a grande verdade. Então, as pessoas mais frágeis, elas acabaram mais atingidas. Então, se você já tinha uma propensão, a coisa ficou mais intensa, né? E as pessoas mais velhas, elas também têm sonhos. Eu entrevistei uma moça, vou chamar de moça porque era mais jovem que eu, 49 anos, com um quadro de dependência química bastante acentuado e com várias internações. Lúcida, orientada, super tranquila. E ela tinha muitos planos para quando ela saísse da internação. Só que tinha um detalhe, ela sabia, ela falava assim, eu sou uma doente, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir me controlar. Então, assim, eu ouvi muitos relatos que me abalaram muito, porque na imprensa, principalmente a imprensa sensacionalista, a gente vê coisas muito absurdas. Fulano, por exemplo, eu fiz um estudo vasto de como a loucura ou a doença mental ela é retratada na imprensa. Você que é bacharel em direito, você sabe disso. Geralmente se associa a doença mental a problemas de ordem criminal. Não é verdade? Com certeza. Sendo que aquela pessoa precisava ser tratada, estava sem tratamento. Será que aquele paciente, se ele tivesse tomando o antipsicótico dele, ele teria cometido aquele crime? Será que se estivesse fazendo acompanhamento com um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, ele teria tido aquelas atitudes? Porque as pessoas, dependendo do transtorno, ouvem vozes, que é o que eles chamam de alucinação, de delírio. A alucinação é quando a pessoa tem aquela sensação física. Olha, uma mão está passando na minha perna e está mandando eu levantar a perna para dar um chute. Entendeu? Então, quer dizer, a gente não sabe, a medicação ela pode naturalmente ajudar nesse sentido. Entendeu? Infelizmente, a psiquiatria, eu acompanhando, aqui eu vejo o esforço dos psiquiatras, a psiquiatria está avançando, mas ainda não tem cura. Essas patologias não têm cura, elas são tratáveis, mas não têm cura. Renata, eu li no seu trabalho que quando uma pessoa adoece mentalmente, a família adoece junto também, é o que você percebe, né? Olha, Leide, a coisa que mais me doeu, e eu aprendi a respeitar ainda mais uma categoria de profissionais, eu queria muito, muito. Eu tive com a presidente do Conselho Regional de Serviço Social, e eu virei para ela e falei, a senhora não sabe o quanto eu valorizo a sua categoria, o quanto eu gosto de assistente social. Sabe por quê? Porque a família do doente mental, ele está cansada, ela está exausta de tentar, e não conseguir o resultado que ela queria. Porque quando a gente procura um serviço de saúde, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, a gente quer a cura, não é verdade? Eu vou pegar uma patologia bastante, que nos abala muito, um câncer. Você quer a cura, uma cirurgia que extirpe aquele problema, ou então uma quimio, uma rádio, uma hormonioterapia, alguma coisa que acabe com aquilo. Infelizmente, a doença mental, até o momento, ainda não tem cura. E aí o que acontece com a família? A família vai ficando entregue. Algumas são muito presentes, agora outras, elas, assim, eu estou pagando, façam o que quiser. É como se a pessoa não fizesse mais parte daquele seio familiar, entendeu? Então, esquecem das datas. O paciente, mesmo não lúcido, é impressionante. Ele lembra de Natal, de festa junina, de fim de ano, de carnaval. Eu aprendi ficando na clínica, porque foi de setembro a setembro, tá?
E os pacientes amam festa, principalmente as festas datadas. Natal, Ano Novo, Carnaval, Festa Junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa. Aniversário. E aniversário. E aniversário tem que ser igual aquele que remete à infância. É o bolo com velhinha, com parabéns. Por quê? Porque é o momento da alegria. Pensa o que nos dava alegria. Era o momento de aniversário. Então, assim, a gente tem que compreender que as famílias ficam doentes porque é impossível você não se adoecer com uma patologia grave e que ainda não tem cura. Ainda. Porque eu tenho muita esperança que antes da gente partir desse mundo que a gente está, ainda vai ter cura. Pelo menos para algumas dessas patologias, entendeu? Ô, Renata, e quais são as conclusões que você tira assim, no seu trabalho, e a título até de orientação para a gente, imprensa do interior, porque esse problema, ele é local, ele é regional, ele é mundial. Quais, assim, as conclusões que você pode contribuir conosco? Leide, lembrando que eu não sou da área de saúde, eu sou uma admiradora, eu sou uma curiosa, tá? Primeiro, a minha família também é do interior, só que é do interior de São Paulo. No interior existe uma expressão, como eu acho São Paulo e Minas muito parecida, então certamente aí vocês devem usar a mesma palavra. Fulano é diferente. Ciclano é sistemático. Beltrano tem um jeito próprio. Toda pessoa que foge muito do padrão, observe. Observe e peça ajuda para especialistas. Porque não é normal no sentido de ser igual. Compreendeu? Essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Recentemente, a gente viu um ataque numa escola no Rio de Janeiro daquele adolescente. Lembra? Agorinha? Lembro. Então, o garoto estava sofrendo bullying, né? Segundo relatos. Nós não sabemos, o bullying para mim, o bullying para você, causa um ferimento. O bullying numa pessoa fragilizada e com propensão a um transtorno mental pode causar muitos efeitos, muitos problemas. Pode causar muito mal para o grupo, para o coletivo. Então, primeira coisa que eu sugiro, aquelas pessoas que inspiram cuidados, procurem ajuda externa de especialistas. Segundo lugar, não catalogue, não classifique, não rotule. Nós não somos especialistas, nós não podemos falar sobre o que nós não entendemos. Procurem ajuda sempre. Da nossa parte, como jornalista e como professora de jornalismo, uma coisa que você está me ouvindo, Leide? Furou. Estou te ouvindo, perfeito. A internet está aí? Tá ok, Leide? perfeito. Sim, estou te ouvindo, perfeito. Leide está aí? Eu tô te ouvindo, Renata, tudo ok. Perdão, é que a internet, eu estou na área rural, às vezes cai, me perdoe. Tá, tranquilo. Eu falo muito para os futuros jornalistas. Quando vocês estiverem perto de uma situação que tem alguém que sofra de transtorno mental, procurem ouvir especialistas. O médico psiquiatra, o enfermeiro especialista psiquiatra, o psicólogo, o assistente social. Não. Procure o vizinho, o conhecido. Não. Esses você ouvir. Mas quem pode falar com propriedade é só quem estuda e quem conhece. Porque uma coisa que a gente tem que entender, Leide, que muita gente, inclusive no interior, não entende, não é no interior, é no interior e na cidade grande, né? É que a dependência química e a dependência de álcool é doença. É doença classificada na classificação internacional de doença, chamada CID. As pessoas não têm o autocontrole e atingem o organismo. E isso altera todo o comportamento da pessoa. Quarto ponto.
Todos devem se tratar quando existe uma pessoa com doença mental em família. Se é um filho, pai, mãe, irmãos. O pai, a esposa, os filhos. Se tiver, no caso, uma mãe, um pai também. E, por fim, Leide, é acreditar que você dando voz para quem precisa ser ouvido, a gente pode reduzir muito essa má impressão sobre saúde mental. Hoje, a psiquiatria humanizada, graças a uma médica fabulosa do início do século XX, chamada Nise da Silveira, uma baiana de 1,5 m, fantástica, que estabeleceu as condutas para a psiquiatria humanizada no Brasil, você pode, sim, recuperar e reinserir essas pessoas. Essas pessoas têm talentos, essas pessoas têm habilidades, e essas pessoas, elas precisam fazer parte da sociedade, elas não podem ser excluídas eternamente. Elas, quando estão em crise, precisam da internação, elas precisam do tratamento. Outras, infelizmente, é o que eles contam de não ter mais condições da inserção social. Mas aí quem vai dizer isso? O médico, o psicólogo, o enfermeiro especialista e o assistente social. Não somos nós que não fazemos parte desse grupo. Acho que é isso, Leide. Renata, inclusive tem o filme, né, da Nise da Silveira, que é interpretada pela Glória Pires. Eu indico para qualquer pessoa que queira entender um pouco, né, do que é o tratamento humanizado da doença mental. Porque, na verdade, Leide, sabe o que eu percebi? Eu, às vezes, eu pedi autorização para a direção e para os psicólogos e para os psiquiatras para conversar com os pacientes sobre banalidades, sobre moda, sobre livros. Nessa clínica tem biblioteca, Leide. Os pacientes vão ler. Às vezes tem paciente que não consegue ler, mas ele quer ficar com o livro na mão. Porque ele já perdeu a capacidade cognitiva. Mas ele está com o livro na mão. E fica com aquele livro, sabe, segurando o livro. Igual uma criança. Eu acho aquilo maravilhoso. Na clínica também, eu vi coisas lindas de morrer. Um paciente ajudando o outro, aquele que está em surto, sendo ajudado por aquele que já saiu do surto. Então ele falava assim, olha, você tem que ficar bom. A voz que você está ouvindo não existe. Eu não estou ouvindo, por que você está ouvindo? Por que ela fala com você e não fala comigo? Olha que barato. Agora, antes de você se despedir de mim, eu quero falar de 2 situações que eu vivi aqui que me emocionam. Me emocionam. A diretora da clínica, que diz que a outra vocação dela era trabalhar em rádio, resolveu entrevistar uma paciente que, infelizmente, não está mais nesse nosso mundo físico. Era uma moça de 23 anos, que estava terminando faculdade de História. Extremamente culta. Que ela tinha um objetivo, na entrevista ela falava, eu vim da periferia, quero me formar em História para ser professora da periferia. Para dar o retorno que eu tive. Olha que lindo. Essa moça foi vencida pela depressão. E, infelizmente, essa moça tirou a própria vida. Eu guardei essa entrevista. A outra, um dia eu estava aqui na frente da clínica, olhando, porque época de seca em Brasília, você sabe que parece um deserto, né? Eu pensando, essa seca tem que passar para a gente plantar umas florzinhas. Pensando, né? Nisso chega um paciente que tem um diagnóstico de esquizofrenia desde que ele tinha 16 ou 17 anos. E na ocasião ele estava com 44. Com um saco de lixo na mão, amarradinho, assim. Aqueles sacos pretos, sabe? Eu falei, você fugiu? Não, senhora doutora, porque todo mundo é doutor para eles. Não, senhora doutora. Eu falei, você está fazendo o que aqui, meu bem? Aí ele começou a chorar e falou assim, eu tive alta, mas eu não gosto, não,
Tinha 15 dias que ele tinha tido alta, eu não sabia. Eu queria morar aqui. Aqui é que é bom. Aqui é que eu tenho amigos. Aqui é que eu como direitinho. Aí eu chamei a diretora para a diretora conversar com ele. A diretora falou: você quer ficar? Quero ficar. Aí a diretora fez um sinal para mim de que ele não estava tomando as medicações dele e que ele estava numa franca crise, que eles popularmente se fala de surto, né? Aí, nesse meio tempo, ela orientou as secretárias a ligarem para a família autorizou a internação e ele foi internado. E depois eu sentei, eu estava fazendo a pesquisa ainda, eu até faço uma homenagem para ele na pesquisa, porque eu fiquei pensando, sabe, Leide, eu tenho 52 anos, na época eu tinha 50. Eu fiquei pensando o seguinte, um rapaz, para mim um rapaz de 44 anos, tudo pela frente, que a perspectiva dele é sempre estar se internando voluntariamente, quer dizer, por desejo próprio, é porque não tem perspectiva. Aí ele chegou para a dona da clínica, no maior, né? Eu queria trabalhar aqui. Ela falou, claro que você pode trabalhar. Você quer trabalhar em quê? Ele falou assim, eu fiz engenharia. Ele não fez, tá? Porque eu perguntei para a família falou, ele sempre quis fazer e nunca conseguiu, porque é um curso extremamente pesado, né? E que exige muito, e a pessoa que está em desequilíbrio tem dificuldade. Então, a diretora falou, claro, você vai fazer os projetos da clínica. Então, ele passava o dia desenhando projetos da clínica. E eu estou falando isso para você porque, sabe, Leide, a vida é muito maior do que o que a gente vê. A vida não pode ser você apontar o dedo e falar, isso aí é maluco, isso aí é louco. E nem fazer brincadeira. Ah, maluco é aquele que rasga dinheiro e come cocô. Eu perguntei para uma psiquiatra, quantos anos de psiquiatria a senhora tem? Ela falou, 28. Falei, maluco de verdade, rasga dinheiro e come cocô? Ela falou, olha, comer cocô eu já vi, rasgar dinheiro até hoje não. Aí caiu na gargalhada. Ela falou, Renata, põe uma coisa na sua cabeça. Todo doente mental tem momentos de lucidez. E dinheiro é o que chama mais a lucidez. Ele pode não saber o valor monetário daquela nota, mas ele sabe que aquilo é dinheiro. Ô, Renata, eu queria que você falasse um pouco da Mansão Vida, porque naturalmente eu acho que a sua clareza, a maneira que você abordou o tema, a clínica é muito especializada e vai que alguém que está nos vendo ou ouvindo tem interesse na clínica, o que pode fazer na Mansão Vida? Olha, a Mansão Vida é a clínica mais antiga da região do Distrito Federal e entorno, né? O entorno tão frágil que Minas diz que não é de Minas, o Distrito Federal diz que não é Distrito Federal e Goiás diz que não é. E é de todo mundo, né, Leide? Vamos conversar que o entorno pertence a esses três entes da federação. A Mansão Vida é uma unidade hospitalar psiquiátrica que faz um tratamento humanizado. Nesta clínica são oferecidas 6 refeições por dia. Aí você me fala, Renata, por que você está falando de comida? Eu te falo de comida porque o paciente, ele gosta muito de comida. Ele inclusive faz cardápios e entrega para nutricionista-chefe. E ela morre de rir, porque se depender deles, tem 5 sobremesas, entendeu? Gostam de sobremesa. E tem psicoterapia, né, com psiquiatra e com psicólogo, e com arte-terapeuta e preparador físico. Tem também momentos aqui que eu notei, eu era contra, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu falava, será que é tão necessário? Todos querem ter o seu encontro com o espiritual, eu diria. Então, eles podem ir a uma igreja evangélica que é do lado, podem ir numa capela que existe aqui também, e aqueles que são espíritas ou professam religiões de matriz africana podem trazer os seus líderes espirituais para professarem uma reunião aqui também. E uma vez eu perguntei por quê. Aí a diretora da clínica me falou, porque eles gostam, eles fazem questão.
Então, a Mansão Vida é um lugar que eu respiro e falo assim, aqui se faz psiquiatria humanizada. Não tem nada, por exemplo, eu vi um paciente, uma família chegar e falar, eu quero ver a prescrição dele. Aí, de cara, foi dado o prontuário para a família olhar. Aí, a família olhou o prontuário, né, na presença do paciente que era lúcido, porque o prontuário, segundo o Conselho Federal de Medicina, é pessoal. Só o paciente pode ter acesso ao prontuário, além dos profissionais de saúde. Então, o paciente falou, eu quero ver também. Aí viram que a medicação estava correta, que tudo estava checado. Por que eu te digo que eu tenho essa segurança? Porque tanto o Conselho Regional de Medicina, como de enfermagem, como de psicologia e de serviço social e farmácia, fazem fiscalização constante aqui. E eles têm que fazer, eles estão certíssimos, porque o que se fala por aí, e eu não sei, eu não conheço outras unidades hospitalares, mas se fala coisas ainda que são absurdas e desumanas. Então, eles têm que estar sempre atentos para fiscalizar. Eles estão corretos. Né? Essa é a Mansão Vida, não sei se eu expliquei bem, mas, por exemplo, o tratamento para um paciente dependente químico e de álcool, ele normalmente, a prescrição é de 3 a 6 meses, né? Um tratamento para um paciente em surto psicótico é no mínimo de 1 mês, para tirar a pessoa do surto. Mas tudo isso varia de acordo com a análise do psiquiatra e com o apoio do psicólogo, né? Eu estou aqui dando médias, todo mundo pergunta, demora, não demora? Quanto tempo o remédio psiquiátrico faz efeito? É a pergunta que eu mais ouço. E as respostas dos médicos são respostas muito interessantes, depende do organismo. Tem organismo que leva 15 dias, tem organismo que leva 20, tem organismo que leva 1 mês. Então, essa é a resposta que eu posso dar. Renata, e para entrar em contato nas redes sociais, telefone, você pode passar para a gente? Posso sim. O e-mail é diretoria@mansãosemtitulodevida.com.br. Esse é o da diretoria, que chega para todo mundo, né? O telefone é 3559-2340. 62 antes, né? 61, 61, perdão. me esqueceu, né? Isso é Brasília. Esse telefone tem vários, se der ocupado, o outro atende e tal, então, sempre. A Mansão Vida atende vários planos de saúde e atende também particular, né? Mas não atende SUS, né? Porque aqui em Brasília nós temos o HPAP, que é um hospital público de referência, né? Então, aqui é uma clínica privada. Renata, eu quero dizer que uma honra enorme falar com você. Você é uma grande professora que eu tenho na minha vida, jornalista, professora formada em História e Comunicação Social e agora estudando na Faculdade de Direito. Um prazer enorme, assim, é um encontro, para mim, de vida, conversar com você. Muito bacana o seu trabalho, muita luz na sua vida, que Deus continue te abençoando para você ter energia para fazer esse tipo de trabalho, porque a colaboração com as pessoas é imensa. Eu lendo o trabalho, eu fiquei assim pensando tanto que a gente pode contribuir com as pessoas aqui que têm algum problema mental, trazendo profissionais para esclarecer, para falar, para trazer naturalidade e que essas pessoas possam ser cada vez mais integradas à sociedade. E o microfone fica aberto para você fazer essas considerações e volte sempre que quiser, tá? Leide, eu que agradeço. Eu sei o quanto essa rádio nasceu de um sonho seu e do seu esposo, que, com todo respeito a você e ao meu marido, eu amo muito, né? O Manuel é um homem extraordinário, não à toa encontrou a mulher extraordinária que é você, e vocês têm aí o Henrique, que é maravilhoso. Então, assim, o papel da rádio, ela é um papel fundamental, porque as pessoas precisam esclarecer suas dúvidas. Depressão tem tratamento, ansiedade tem tratamento, angústia tem tratamento, pânico tem tratamento. E doenças, ou melhor, como o pessoal da área de saúde sempre fala, patologias
graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline, tudo isso tem tratamento. Então, nós estamos no século XXI. Não vamos deixar de nos tratar por preconceito, por medo, por resistência. Não, não. O mundo não está bom. O mundo não está legal. Quando a gente olha para a Rússia e para a Ucrânia e pensa de dois países que eram irmãos e que faziam parte de uma mesma congregação, que era a União Soviética, e hoje vivem esse momento tão horrível, a gente só pode pensar que o mundo não está bom. O mundo não está bom quando a gente pensa do número de pessoas que morreram por causa da Covid e das que sobreviveram com uma dor tremenda no peito porque perderam os seus entes. Então, nenhum de nós está muito bem. Todos nós precisamos de carinho, de afago, e aqueles que são mais sensíveis podem ter desenvolvido algum tipo de transtorno. Então, que se cuidem. É só isso que eu sugiro, como alguém que ficou um ano inteiro dentro de uma clínica, observando sem parar, anotando sem parar, e chorando muitas vezes. Quando eu penso que uma pessoa jovem não resistiu às dores da depressão, eu penso, meu Deus, podia ser minha filha. Tem idade para ser minha filha. E quando eu lembro, eu com 23 anos e 1000 planos pela frente. Então é isso, Leide. Nunca, jamais achar que não tem como se tratar. Tem sim, sabe? Graças a Deus, o SUS é um grande sistema de saúde, tem o CAPS, que tem as suas orientações, aqueles que têm plano de saúde podem procurar os planos de saúde, e aqueles que se sentem mais à vontade com o particular, que procurem um particular, mas procurem. É isso, Leide. Muito obrigada. Essa foi a professora doutora Renata Giraldi, que esteve comentando com a gente aqui nos últimos minutos sobre um trabalho de pós-doutorado pela Universidade de Brasília, com o tema Loucura, Maluquice, Insanidade, o papel da imprensa no combate à estigmatização do doente mental. Nosso muito obrigada e em breve a gente volta a conversar com a professora Renata Giraldi.